Certo, pessoal, estamos de volta a Hollywood Boulevard, onde tudo começou, e viemos aqui especialmente porque estamos procurando os hebreus israelitas. O Josh me disse que os hebreus israelitas estavam por aqui, e os hebreus israelitas são uma seita. Eles pregam um evangelho falso, eles pregam uma salvação baseada em obras e acham que os gentios não podem receber a salvação. Eles acreditam que Jesus Cristo veio apenas para os israelitas. Um dos cartazes lá fora diz algo como: esse Jesus que vocês veem é o diabo, porque ele é branco. E eu fico tipo, ninguém nunca disse que ele era branco. É só isso. Nós sabemos que Jesus veio do Oriente Médio. Acho que precisamos ir lá e confrontá-los porque eles realmente pregam um evangelho falso. E eles não acreditam que a salvação é para todas as pessoas. Então vamos tentar ter uma conversa. Eu também não sou o mais entendido sobre esse assunto. Então estou realmente animado, tentando sair da minha zona de conforto, me desafiar, conversar com eles, só ouvir o que eles têm a dizer. Então é isso, né? Vamos ver se conseguimos ter uma boa conversa com eles. O Altíssimo criou o homem à sua própria imagem. Ele não fez o homem à imagem dessas outras nações. Lemos que a imagem do Altíssimo tem cabelo crespo. Assim como os negros de pele escura, o chamado homem negro e a mulher negra foram feitos à imagem do Altíssimo. O chamado homem hispânico e a mulher hispânica foram feitos à imagem do Altíssimo. O chamado homem e a mulher hispânicos nativos americanos foram feitos à imagem do Altíssimo. Quanto a vocês, outras nações, vocês não foram feitos à imagem do Altíssimo. Vocês foram feitos à imagem de Satanás. Uau, isso é intenso. Que tipo de música você ouve? Eu amo Jesus. Que tipo de música você ouve? Oh, sim. Bem, eu ouço música gospel. Ok. Certo, deixe-me perguntar-lhe. Quem são os corredores mais rápidos? Os corredores mais rápidos? Sim, o Sain. Qual a nacionalidade dele? Ele é jamaicano. Sim, ele é um suposto israelita. Consegui muito. Posso perguntar? Qual sua pergunta? Veremos como isso se desenrola. Apertamos mãos, mas veremos no final, talvez. Por quê? Não conseguimos entender o que aconteceu. Ok, tudo bem, veremos. Talvez possamos trocar um aperto de mãos. Vamos ver. Então, em que exatamente você acredita? Naquilo em que acreditamos, certo? Se você olhar para esta placa, acreditamos que as pessoas nela são as 12 tribos de Israel, o povo mais protegido. As pessoas que viajaram em navios negreiros tinham os abrigos mais altos. Certo, então me corrijam se eu estiver errado. O que eu ouvi você dizer há pouco, isso se aplica a qualquer outra raça que não seja hispânica. E pessoas afro-americanas. Não fomos feitos à imagem de Deus, fomos feitos à imagem de Satanás. Sim, se alguém tiver ouvidos. Então diz que se algum homem tiver uma orelha. Você tem 2 orelhas na cabeça, né, Bryce? Eu tenho. Que ouça. Então preste atenção nisso aqui. Aquele que leva à escravidão. Os seus antepassados não nos colocaram nos campos de algodão? Não nos levaram para a escravidão? Você sabia que o chamado homem negro colheu mais de 6 trilhões de dólares em algodão, mas mesmo assim não temos nenhuma empresa de camisetas? Você sabe por que o chamado homem negro está na base? E por que estamos tão atrasados? É porque vocês tiveram uma vantagem de 400 anos de trabalho gratuito. Vocês tiveram trabalho gratuito dos chamados mexicanos. Vocês tiveram trabalho gratuito dos chamados nativos americanos. Vocês tiveram trabalho gratuito de todo mundo, não é? Então continue lendo. Aquele que leva à escravidão, porque vocês nos levaram à escravidão, continue lendo, irá para a escravidão. Não, eles deveriam entrar no reino dos céus. Irão para o cativeiro. Todos podemos ser amigos. Irão para o cativeiro. Continue a leitura. Aquele que mata com a espada. Adivinha? Seu povo nos matou à espada. Certo? Vocês sabiam que um homem negro é morto a tiros a cada 25 horas? Continue a leitura. Deve ser morto com a espada. Isso significa que tudo que vai, volta. A lei do karma, certo? Não são minhas palavras, mas sim palavras da Bíblia. Continue a leitura. Aqui está a paciência e a fé do santo. É isso que os santos estão esperando pacientemente. Para que vocês vão para o cativeiro. Porque vocês nos mantiveram em cativeiro. É apenas justo, Bryce. Ok, então digamos que você está diante dos portões do céu e Deus olha para você e diz: por que eu deveria deixar você entrar? Por que você entraria no céu? É graças ao seu trabalho. Acesse Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. É isso que vai acontecer, porque veja bem, adivinhe só, não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Você precisa fazer alguma coisa. Vamos ver o que você precisa fazer para entrar no reino dos céus. Leia isso. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, prestem atenção. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Altíssimo. Vamos entrar no reino dos céus? Guardem os mandamentos do Altíssimo e tenham fé. E a fé em Mashiach e Yahweh. Então é assim que vamos entrar no reino dos céus, porque nem sabemos se vamos conseguir. É por isso que estamos aqui fazendo a obra do Altíssimo. Essa é a fé que temos, de que vamos conseguir guardando os mandamentos. Interessante. Obrigado por compartilhar isso. Posso compartilhar minha perspectiva? Bem, na verdade, mais uma pergunta. O que você acha de Jesus Cristo? Agora vamos mostrar como ele realmente é. Espere. Não quero saber como ele é. Só o que você pensa sobre Jesus Cristo. Acho que ele é o Messias. Acho que ele... Lucas, capítulo 1, versículo 67. É isso que eu penso sobre ele. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o altíssimo poder de Israel.
De todos. De Israel. Dos 12 patriarcas de Israel, certo? Continue a leitura. Pois ele havia visitado e redimido o seu povo. Não, o mundo inteiro. Ele visitou e redimiu o seu povo. Seu é um pronome possessivo. Então, o que eu acho é que Hamashiach Awashai vai visitar e redimir o seu povo, certo? Continue a leitura. E levantou para nós um poder de salvação, para todos. Para nós na casa de seu servo Davi. Você viu isso? É assim que me sinto. Sinto que ele vai nos redimir porque fomos nós que fomos escravizados. Vocês leem a Bíblia King James, certo? Sim. Ok, vou usar a versão King James em respeito a vocês. Não vá a Saints. João 3,16 e por favor não vá para Gálatas 3,28. Porque podemos analisar isso completamente. Na verdade, vou para Mateus 10, se você quiser ir para Mateus 10, versículos 5 a 6. Jesus diz, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Não entreis, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os gentios não são as ovelhas perdidas de Israel, correto? Sim, correto. Ok, só quero ter certeza, tudo bem? Vamos pular para Mateus 10, 17 a 18. Ele diz, mas acautelai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas e sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho e também aos gentios. Eles vão testemunhar aos gentios. Para testemunho dos gentios, você sabe? Quem são os gentios? Eles vão testemunhar aos gentios? Sim. Certo, tudo bem. Em seu corpo físico humano, Jesus Cristo se limita. É por isso que a Escritura... O que você quer dizer com seu corpo humano físico? Jesus Cristo se fez carne e viveu a vida perfeita na carne. E assim, estando em seu corpo físico, ele se limitou ao povo israelita. Então, você está tentando dizer que Jesus é Deus? Jesus é Deus. Vamos para Santo. Mateus, capítulo 26, versículo 41. E por volta das 3 horas, Hamashiach Yahushua clamou em alta voz. Diz Hamashiach Yahushua, a quem o mundo chama de Jesus Cristo, clamou em alta voz. Vamos ver o que ele disse. Eli, Lamash, Sabat, Tanani. Então, o que isso significa? Ou seja, meu poder, por que me abandonaste? Então, se ele está numa cruz, por que diria, meu Deus, por que me abandonaste? Se forem a mesma pessoa. Ele está citando o Salmo 22. Há 3 pessoas que compõem o grupo. Sir, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo. Espírito. Vamos conversar com calma. Vá para 100. João, capítulo 20, versículo 17. Por que você continua me interrompendo? Quero voltar ao assunto que discutíamos. Certo, voltaremos a essa parte. Então Não dá para estar aqui na Geórgia ao mesmo tempo. Não posso estar aqui e no estado do Texas ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano. Jesus Cristo se limitou, em sua humanidade, ao povo dos israelitas. Mostre-me isso na Bíblia. Bem, você pode ver isso porque ele está focado nos israelitas. Agora, espere um pouco. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão e diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, preguem o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo o que vocês sabem. Para quem ele está pregando? Me mostre na Bíblia quando ele batizou alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre-me isso. João Batista batiza Jesus Cristo em Lucas capítulo 3, e ele se levanta e Deus Pai olha para Jesus Cristo e diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Vejamos quem são esses cavalheiros. Acesse Coríntios 12, 2. Coríntios 12 e... Aguentar. Uma coisa de cada vez. Vamos resolver rápido. Coríntios 12, 2. Coríntios 12, 2. Vai em frente. Vocês sabem que eram gentios. O que eram eles? Que vocês eram gentios. Como você pode ter sido um gentil? Continue a leitura. Levados por esses ídolos mudos. Deixaram-se levar por esses ídolos mudos, não é? Continue a leitura, assim como fostes guiados. Vá em frente. Por isso quero que vocês entendam. É isso sobre esse assunto, certo? Então diz que vocês eram gentios. Como você pode ter sido um gentil? Isso está falando sobre quando Moisés estava no deserto e os anjos conduziram os filhos de Israel pelo Mar Vermelho. Nós éramos gentios naquele momento, certo? Porque seguimos aqueles ídolos mudos. Nós praticamos idolatria, certo? Então são 2 tipos de gentios, certo? Você tem os gentios naturais e você tem os israelitas que se tornaram gentios. Veja 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 6, enquanto ele está pesquisando isso. Quando Paulo e Pedro conversam com judeus e gentios, estes se aproximam dele. Os gentios perguntam, ei, nós devemos adotar as práticas dos judeus agora que acreditamos em Jesus Cristo? E então os judeus perguntam, nós devemos nos tornar gentios? E ele responde, não, vocês judeus, continuem praticando suas tradições judaicas. E ele diz, gentios, permaneçam gentios. Então, o que você está dizendo simplesmente não faz sentido. O que estou dizendo para vocês é que vocês afirmam que Jesus Cristo veio apenas para os israelitas, mas vocês disseram algo há uns 10 minutos. Vocês disseram que Jesus não é Deus, e vocês ainda disseram outra coisa. Vocês disseram que acreditam em salvação pelas obras. Eu acredito que isso contradiz totalmente o estilo de vida que Jesus Cristo viveu e ensinou, e o que as Escrituras ensinam. Você prova não é salvação baseada em obras? Sim, eu posso. São Mateus capítulo 19. Não, mas as palavras de Hamashiach Yahushua
Somente as palavras dele. Palavras de Cristo. Sim. Para João 3, do versículo 16 ao 17. O que isso significa, João 3,16? Com quem ele estava falando? Ele estava falando com Nicodemos, um fariseu na época. E quem era Nicodemos? Ele era um fariseu judeu. O que estavam conversando? Eles falavam sobre salvação. Ok, mas... E ele olhou para ele. Agora precisamos entender isso. Você precisa entender. Você está tirando versículos do contexto e acredito que há contexto em Mateus. Você está tirando... João 3,16. Vá para João 3,16 e leia isso. Espere um pouco. Espere um pouco. Você acredita, você precisa entender, a sua perspectiva é que a salvação é apenas para os israelitas? Essa não é a perspectiva da Bíblia. Minha perspectiva é que a salvação é para todas as pessoas. Então, eu acredito que é isso que a Bíblia ensina. Porque para algo ser considerado escritura canônica, precisa passar por um teste chamado teste de canonicidade. Esses são os 66 livros que você tem nesta Bíblia e... Que eu tenho na minha Bíblia. Bíblia com 80 livros. Você tem o apócrifo aí? São 80 livros que foram canonizados. Eles foram retirados por um homem chamado Martinho Lutero durante a Reforma Protestante porque ele perdeu o debate. Bem, o apócrifo não é escritura canônica. Você pode provar isso? Você precisa provar. Isso mesmo. Não podemos ouvir o que o homem branco diz, você tem que provar isso. Está Na Bíblia Católica. Calma, calma. Não estou dizendo para ouvir só o homem branco. Estou tentando te mostrar as escrituras. Você disse que é só para os judeus. Vamos para Êxodo. Pera, para quem o Altíssimo veio? Para quem ele veio? Ele veio para o mundo? Vamos ver. Consulte Êxodo 3:15. Vamos começar pelo Altíssimo. Êxodo 3:15. Aguentar por quê? A Bíblia não diz preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. Aguentar. Estou rindo muito por dois motivos. Primeiro, se eu sou branco, descendente de Edom e não tenho esperança, por que você está falando comigo? Você tem razão. Por que falo com você? Não sei. Sabe o que? Eis a segunda coisa. Eis a segunda coisa. Vamos deixar que ele tire suas próprias conclusões, certo? Vamos ao livro de... Aguarde, aguarde. Agora, Ezequiel 35, versículo 5. Primeiro, Vamos deixar que ele faça seu julgamento. Estou perdendo meu tempo. Será que estou atirando minhas pérolas aos meus porcos? Ezequiel 35. e 5. Porque tens um ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel, porque tens um ódio perpétuo pelos filhos de Israel, certo? Continue a leitura. Pela força da espada. Pela força da espada. Leia. Do tempo de sua calamidade. Vá em frente. No tempo em que a sua iniquidade teve fim. Vá Em frente. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Altíssimo, eu te prepararei para o sangue. O que vai acontecer com esse garoto branco? Eu te prepararei para o sangue. O que acontecer com Bryce? Eu te prepararei para o sangue. Vai em frente. E o sangue te perseguirá. E o sangue te perseguirá. Continue a leitura. Já que não odiaste o sangue, até o sangue te perseguirá. Vamos para Levítico 25 e 44. Você está certo, porque estou perdendo meu tempo com você, não é? Levítico 25, versículo 44. Você pegou a pessoa errada. Sou o irmão errado para você conversar, não é? Porque esses outros talvez tenham um pouco de misericórdia de você, mas eu não posso ter misericórdia de Esaú. Eu prendo homens. Eu prendo homens. Mas ela vai ser... Você continua lendo e eu fiz o vínculo feito corretamente. Vá em frente. O que você terá será do pagão. O que será que Bryce vai ser? Será dos pagãos? Os escravos serão pagãos, continue lendo. Que estão ao seu redor. Você vai comprar títulos, homens? Por mim, que Deuteronômio. 25, versículo 2. E assim será, se o ímpio for digno de ser açoitado. O que é certo? Então eu estava rindo do brilho. O homem perverso merece ser açoitado, Você vai trabalhar digno de ser derrotado, leia. de acordo com sua culpa por um certo número. De acordo com sua culpa por um certo, e qual é esse número 40? Batida, Quantos cílios postiços o Bryce vai colocar? 40. batida. 40. Listras, e quando chegarmos aos 40, vamos recomeçar do zero. Vai ser mais um, né? Bem, depois que vocês terminarem, eu terei alguma chance? Não, chega de chances, você tem razão. Por que estou perdendo tempo com você? Estou aqui pelos 12 tribos de Israel, não por você. Eu ia tentar ser cordial, mas agora você acendeu um fogo em mim. Espera aí. Vocês todos. Você nem sequer me deu uma chance de falar. Você vai ter que chorar, Bryce, e não vai ter ninguém para te salvar, certo? Continue lendo, até mesmo para o Altíssimo. Até mesmo pra quem? Até mesmo para o Altíssimo, mas ele não lhes respondeu. Então eu os esmaguei, tornando-os pequenos como o pó. Bryce, você vai ser esmagado, reduzido a pó. Continue lendo. Diante do vento, Vá em frente. e você vai ser levado pelo vento, seu pó, suas cinzas, sua matéria vai ser soprada pelo vento, certo? Você é um glutão por punição. Seu orgulho, seu eu orgulhoso agora foi pro Todo-Poderoso. Então o Altíssimo sabe o que você está tramando, Bryce. Ele sabe como você odeia os israelitas. Ele sabe como você odeia os chamados negros, hispânicos e nativos americanos, certo? E quando ele arrancou a língua daquele Nico Nicanor, porque você é um demônio mentiroso, Bryce, você vai ter sua língua arrancada. Então é isso, Bryce? Você quer um aperto de mão, Bryce? Sim, eu sei, mas você nunca me deixa falar. Não, Bryce. Não temos mais nada a dizer a você, Bryce. Bem, Tenho algumas palavras. porque perguntou por que estou perdendo tempo. Por que estou perdendo meu tempo com você, não é mesmo? Que boba eu sou.
Bem, você tem um segundo para as palavras do Altíssimo? Só um segundo. Outras pessoas precisavam de ajuda, não queriam ouvir e passavam por perto, não é? Essas pessoas ouvem e continuam, certo? Aqui. Gênesis capítulo 2, você... Nunca me deixa... Então, Gênesis capítulo 20, você... Se você é um Logan, é um novato, nem falo mais com você. Você não conhece a Bíblia ou as Escrituras. Vamos para Jeremias 4 e 7. Você nem me deixou falar. Então, como você sabe se eu conheço as escrituras ou não? Você não me deixou falar. Você é realmente perfeito, não é? Minha lição de hoje é sobre os filhos do Altíssimo versus os filhos da perdição. Você é o filho da perdição. Você está em desacordo comigo agora. Você está pregando um falso evangelho. Ok. Quem disse isso? Diz o homem branco, não é? O homem branco nos escravizou e manteve em servidão por anos. As escrituras dizem isso. Você prega salvação para o ambiente de trabalho. E as escrituras pregam a salvação pela graça. Tenha um bom dia. Abençoe. Psicólogo, sai daqui. Tudo bem, só queria te avisar que eles não falam em nome de todos os negros. Eles não falam por todos nós e Deus não prega o ódio. Ei, É isso mesmo, meu irmão. É isso que estou dizendo. Disseram que eu nem conhecia as escrituras, nem me deixaram falar da Bíblia. permita que o Senhor purifique quem precisa. Amém. Isso é. É só isso que estou dizendo. Obrigado por dizer isso. Sim, muito obrigado. Deus te abençoe, cara. Ok, vou explicar o que esses caras ensinam e por que está errado, porque eu nem tive a chance de falar com eles. E antes de explicar, quero te dar uma palavra de incentivo. Um dos meus professores de Bíblia, quando eu era criança, sempre me ensinou a ser um cético bom e respeitoso, o que significa questionar as coisas nas escrituras. O que eles estavam fazendo, em particular, era tirar as escrituras do contexto. Eles estavam usando o antigo concerto para justificar o racismo deles, quando na verdade existe um novo concerto que Jesus Cristo traz. Então eu quero falar sobre a salvação baseada em obras que eles acreditam. Eles acreditam que são as obras deles que nos levam ao céu, porque eles estão focados em obedecer à lei. Tiago 2,10 diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então todo ser humano ficou aquém da glória de Deus. Nós sabemos disso com certeza. Nenhum ser humano consegue cumprir toda a lei por sua própria força. Agora, se você for para João 3,16, sabemos que Deus ainda assim amou o mundo. Ele deu seu único filho, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas o enviou para que o mundo fosse salvo por meio dele. Portanto, a nossa salvação não vem das coisas que fazemos para Deus. Ela vem de Jesus Cristo. A razão pela qual fazemos coisas boas não é porque isso nos leva ao céu. A razão pela qual obedeço a Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, oro e leio minha Bíblia, não é porque eu sou obrigado, é porque eu o amo. Essas pessoas acreditam que você precisa obedecer às Escrituras porque precisa entrar no céu. Isso é uma salvação baseada em obras. Se você acha que pode entrar no céu pelas boas obras que faz, então você falhou. Você vai viver sua vida sob pressão extrema. Provavelmente você vai errar ainda mais na sua vida porque está focado em não errar. Esse não é o caminho certo. Então, se você for para Mateus 5,13, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não diz bem-aventurados os que cumprem toda a lei e não desobedecem. Ele não diz bem-aventurados os que nunca quebram os mandamentos, esses herdarão o reino dos céus. Ele diz, não, bem-aventurados são aqueles que estão espiritualmente falidos e reconhecem que precisam de alguém fora de si mesmos para salvá-los. E é por isso que precisamos de Jesus Cristo. Esses caras disseram que Jesus Cristo não é Deus. Para eles, Jesus Cristo não tinha divindade. Então, o que os salva? Suas obras? Isso é impossível. Obras não salvam. Só Jesus Cristo pode. Eles também creem que os israelitas são o povo escolhido de Israel. E eles usam isso para justificar o racismo dele. Então Jesus Cristo, em seu ministério físico e terreno, em sua humanidade, limitou-se apenas ao povo judeu durante sua vida terrena. Ele se limitou apenas ao povo judeu. Mas Jesus Cristo veio para todas as pessoas. Essa é a salvação de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois, para que todas as pessoas pudessem ter salvação nele. Mas esses caras dizem que só os israelitas têm, e eles baseiam isso parcialmente no tom de pele deles. Efésios 2,8 diz: pois pela graça, por meio da fé, fomos salvos, não por boas obras, mas por Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mais uma vez, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que derrotou aquilo que nos separa dele, o pecado. O pecado e a morte nos separam de Deus. O pecado é o que nos separa de Deus. A morte é o castigo pelo pecado. Mas por causa de Jesus Cristo, ele derrota exatamente aquilo que nos separa dele, para que possamos ter a vida eterna com ele. Jesus Cristo não discrimina por causa da cor da sua pele. Jesus Cristo veio e morreu por todas as pessoas. Mas ele se limitou em sua humanidade, em seu ministério terreno, apenas ao povo judeu. É por isso que na grande comissão Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: e ensinem a eles tudo o que vocês sabem. Então, a realidade é que Jesus Cristo não faz discriminação se você é israelita ou gentil. Jesus Cristo veio tanto para os judeus quanto para os gentios. Não é só se você for judeu. Jesus Cristo era judeu para se identificar com o povo judeu. E ele veio humildemente em uma manjedoura. Ele morreu na cruz, uma morte de pecador, e ressuscitou. É algo lindo.
Esses caras pregam um falso evangelho, tanto sobre o povo para quem Jesus veio, quanto sobre o que é a salvação. Não se deixe enganar. E eu quero mostrar isso, pessoal, porque nem toda interação que temos é só alegria e flores, onde temos uma conversa respeitosa. Se as pessoas falam por cima de mim assim o tempo todo, elas me desrespeitam, elas dizem coisas desagradáveis pra mim. Mas é isso, o amor prevalece. E mesmo no final, eu estava reconhecendo que você não pode ser cristão por causa da cor da sua pele. A salvação é pra todas as pessoas. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Espero que este vídeo tenha abençoado vocês. É diferente do normal, mas amo vocês, espero que encoraje vocês. Neste momento, temos ofertas da Black Friday durante toda a semana, da Black Friday até a Cyber Monday, em produtos da JesusInTheStreet.com. Descontos incríveis. Amo vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Escudo da fé, Noé não tem medo, é uma nova cruzada, isso não é uma farsa. Até mesmo Satanás